Este relógio tem mais de 60 anos, mas agora não só voltou à vida do além-túmulo em que estava, como também se ajusta automaticamente conectando-se à internet. Este relógio é muito especial, eu o conheço há muito tempo e sempre quis um. Nunca o comprei por ser muito caro. O preço de um usado varia entre 2 e 3 mil dólares, pois novo não existe mais. Foi produzido pela Solari em Udine, na Itália. Esta empresa é famosa por fazer relógios e letreiros neste estilo. Na verdade, está presente em vários aeroportos. Recentemente, no Facebook, encontrei alguém vendendo por 400 dólares, mas negociei para 300, uma pequena fração do que realmente vale, então eu comprei. Estava em péssimas condições, mas minha ideia era restaurá-lo. Quando cheguei em casa, percebi por que era tão barato. Eu já esperava por isso, então não me surpreendi muito, mas enfim, ao abrir o relógio estava completamente vazio. Não havia nada do mecanismo original, apenas os números que apareciam na foto. Decidi que era uma ótima oportunidade para reconstruí-lo. O mecanismo original era impossível de obter e reconstruir, pois tudo que eu sabia sobre ele era por poucas fotos encontradas na internet. Sem manuais. Então eu disse, vamos reconstruí-lo, mas usando a tecnologia atual. Mas tinha um pequeno sistema que fazia com que 3 deles se movessem sozinhos quando o número ao lado chegasse a 9. Por exemplo, de 19 para 20, o 1 se movia para 2 automaticamente. Então tínhamos 5 números para girar de alguma forma. Os números eram bastante fáceis de girar. Os motores tinham uma pequena engrenagem em uma extremidade para serem girados, por isso escolhi usá-los. São motores de 5 volts com uma caixa redutora que fazem com que tenham mais força. Mas o que esses motores têm de especial é que são passo a passo. Ou seja, podemos girá-los com muita precisão. Por exemplo, uma versão maior desses motores é a que se usa nas impressoras 3D. Para poder usá-los, projetei e imprimi em 3D 2 engrenagens. Uma seria colocada no motor e a outra no eixo dos números, substituindo a original. Imprimi-os usando filamento PETGI da Grillon. 3. A marca que sempre escolho porque até agora nunca me falhou em nada. Usei 5 motores, um para cada número, e os coloquei no relógio usando braços que também projetei. Prendi esses braços no suporte onde estavam os mecanismos originais do relógio, embora tenha tido que fazer algumas modificações porque não cabiam, como por exemplo, desgastar e remover algumas coisas. Um detalhe é que tanto os números quanto toda a estrutura do relógio eram feitos de ferro e alumínio, e tudo é bastante pesado também, é muito curioso como funciona. Cada número tem um guia metálico atrás, que faz os números girarem de forma ordenada, para que as placas também não grudem umas nas outras, e no canto cada uma tem uma mola que empurra as placas para que fiquem bem retas no momento de serem exibidas. Com os motores instalados, era necessário controlá-los. Para isso, usei um mini PC, neste caso um ESP32, que servia para programar tudo o que eu precisava em C. A ideia era muito simples, eu deveria acertar o relógio, e depois o mini PC faria com que a cada minuto uma das placas se movesse e pronto. Como eu calcularia quanto mover a placa? Muito fácil. Uma volta completa do número são 10 minutos, então, se uma volta, ou seja, 360 graus são 10 minutos, cada minuto corresponderia a 36 graus. Só precisava mover o motor esses graus e pronto, teria movido 1 minuto, mas havia muitos problemas nisso. O primeiro e mais importante é este. Caso você não tenha visto, deixo aqui novamente. Depois de girar muitas vezes, digamos cerca de 30 voltas, o relógio atrasava ou adiantava um número, já que os movimentos do motor não eram totalmente exatos e, a cada volta, ele se movia um pouquinho. Isso é muito ruim, pois em um relógio não podemos ter uma variação de, por exemplo, 1 hora. Para resolver isso, coloquei um sensor Hall, ou melhor, um sensor de magnetismo, e no eixo do número coloquei um ímã que reciclei de um motor velho. Como isso funciona? Coloquei o ímã no número 0. Então, quando o sensor detecta o ímã, significa que o número está no 0. Sabendo disso, posso girar o número 36 graus como antes, mas posso fazer com que, quando mude de 9 para 0, ou seja, quando complete uma volta inteira, não o faça medindo os graus, mas simplesmente gire o número até detectar o ímã. Desta forma, estaria se recalibrando sozinho sempre.
Esses novos sensores me deram uma nova ideia. Poderia fazer com que o relógio se ajustasse automaticamente. Adicionei mais sensores nos demais números, ou seja, no total, 8 sensores. E, usando o mini PC, fiz com que obtivesse a hora da internet. Sabendo a hora e usando os sensores, era muito fácil ajustá-lo automaticamente. Simplesmente fazia os motores girarem continuamente. Lembre-se que temos 2 sensores por hora e 2 por minuto. E se ambos os sensores detectarem magnetismo, significa que o número está em zero. Zero, uma vez em duplo zero, simplesmente fazia os números girarem novamente até que chegassem ao seu número correspondente. Em outras palavras, acertar o horário. Tentei explicar da forma mais simples, mas se houver interesse, deixarei o código que programei na descrição para sanar quaisquer dúvidas, pois é bastante interessante. O que sim, cada motor usava 4 fios, cada sensor 3 fios, e isso, entre outras coisas, acabou se tornando uma bagunça de fios. Tentei organizá-los da melhor maneira e no final acho que ficou bastante bom. Neste ponto, eu não podia acreditar, já estava funcionando muito bem, só me faltava arrumar esteticamente. Primeiro o mais básico, dei uma limpeza, e a verdade é que aí já melhorou muito. O problema era que este relógio originalmente tinha uma tampa com uma moldura de vidro, e como não tinha, parecia horrível. Primeiro arrumei toda a chapa, tinha alguns amassados e arranhões, lixei bem e preenchi com massa de carro. Uma vez bem liso, pintei de preto, achei que assim ficou mais bonito. Para a moldura, a primeira coisa que fiz foi medir o vidro necessário, considerando as curvas nas extremidades, e mandei cortar em um lugar onde eles poderiam cortar o vidro já curvado. Felizmente, o vidro ficou ótimo. Agora quero recriar a moldura. Como eu não tinha como fabricá-lo, ocorreu-me uma solução muito boa. Usando um vinil preto, primeiro eu o colei em todo o vidro, depois marquei mais ou menos como seria a moldura original e o cortei. Usei um estilete para os cortes retos e nas curvas usei um estilete para curvas, que realmente eu não sabia que existia e achei muito louco. Na minha opinião, adorei. Foi fácil e rápido de fazer. Para finalizar, este relógio veio com luzes de fábrica. Coloquei fitas LED no lugar das luzes originais e conectei a um mini PC. Como os LEDs são inteligentes, usei AWLED, um projeto de código aberto para controlá-los. O site deles tem um ótimo tutorial de instalação. Ele cria um site onde você pode controlar as luzes, inclusive com efeitos. É assim que ficou o meu relógio e como ele soa. O som é uma das coisas que mais gosto neste tipo de relógios. É muito característico e relaxante para mim. Uma das coisas que mais gosto é vê-lo às 23h59, onde todos os números mudam ao mesmo tempo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.